Olá para você que assiste a TV Câmara Campinas. Começa agora um novo Questão de Ordem, porque olha só, em mais de 10 anos, 140 substâncias foram identificadas e incluídas na lista de drogas proibidas para o uso no Brasil. Foram adicionadas nesta lista substâncias de uso proibido, uma categoria que abarca 3 sublistas, incluindo aí entorpecentes e psicotrópicos. Neste período também, a velocidade de produção, distribuição e consumo dessas substâncias tem impactos graves em pelo menos 2 áreas, na saúde e na segurança. Nos últimos meses, por exemplo, a maconha sintética, também conhecida como K2, K9 ou Spice, entre outros nomes, virou uma grande preocupação nacional com o aumento das apreensões pela polícia e do número de usuários em grandes centros urbanos. O canabinoide sintético, segundo órgãos internacionais de saúde, já foram identificados em mais de 300 variedades da nova droga em 2022. Em geral, todas são feitas de maneira parecida, em laboratórios clandestinos, usando produtos químicos como solvente para imitar os efeitos da maconha, que numa potência 100 vezes maior que a cannabis natural. Diante disso, como atuar e lidar com essa nova realidade? Como implementar a política sobre drogas? No Questão de Ordem de hoje, para fazer essa reflexão, nós convidamos o presidente da Comissão de Política de Prevenção às Drogas aqui da Câmara Municipal de Campinas, o vereador Nelson Osseri, o membro da mesma comissão, o vereador Zé Carlos, e também nós contamos com a participação da presidente do COMEN, Conselho Municipal de Entorpecentes, aqui, a Marilda Martins, e também com a Lúcia Decois Dóia, que é presidente do Instituto Padre Haroldo, conselheira do CONED, do COMEN, também vice-presidente aí da Integra Campinas, que é uma associação de entidades filantrópicas de Campinas e região. E a gente lembra também que ela também é do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas de São Paulo. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu vou partir de uma primeira pergunta. Quando a gente pensa nessas novas drogas e nesse contexto de prevenção, o que a gente pode dizer, o que vem à mente em primeiro lugar? Lúcia, seja bem-vinda. Boa tarde, agradeço o convite, é uma honra estar aqui falando para toda a população de Campinas. Eu penso em criança. A primeira coisa que me veio à mente são as crianças e os adolescentes que precisam de um cuidado e uma atenção muito especial. Uma atenção com programas qualificados, com programas reconhecidos, com programas cientificamente entendidos e pesquisados. Em drogas, pode-se falar qualquer coisa, mas quando a gente quer um serviço de qualidade, uma atenção de qualidade que de fato gere prevenção, a gente tem que se unir a quem está estudando esse tema. E em Campinas tem muitas iniciativas, as escolas da cidade, os serviços da assistência social que trabalham com crianças e adolescentes. O Instituto Padre Haroldo trabalha com mais de quase 400 crianças em serviços de convivência da assistência social. E uma coisa muito importante, família. Cuidar das famílias em situação de vulnerabilidade social, cuidar de moradia, cuidar de espaços de lazer, de cultura, espaços do esporte. Isso é prevenção de um sentido muito amplo. A criança que experimenta uma droga hoje com 8, já 10 anos, daqui 10 anos é essa adulto que já está em situação lamentável. A gente Sim. sabe que quanto mais precoce o uso, mais prejuízos tem cognitivos e na vida de qualquer pessoa. Marilda, seja bem-vinda. Qual é o pensamento do Conselho quando a gente pensa nessa questão aí, né? Qual é o primeiro pensamento? A Lúcia falou em criança. E você? Boa tarde a todos. Eu agradeço o convite de estar aqui participando de um tema tão importante, né, para todos nós. Como conselho, eu acho que a gente não tem como deixar de falar dos jovens,
né? Quando a gente fala em drogas, a gente percebe que é muito direcionado para esse público, né? Porque a curiosidade, a sensação de prazer, né? E é onde há muito questionamento, há muita cobrança. Então, eu acho que a gente não tem como fugir dos jovens. Acho que o ponto mais importante, se a gente cuidar desses jovens nas escolas, com a família, eu acho que tem que ter uma via de mão dupla entre os alunos, escola e família, né? Esse tripé eu acho muito importante para a gente falar de droga, né? Para a gente falar em prevenção às drogas. Eu acho que se a gente cuidar bem dos nossos jovens, começando pelas escolas, porque quando a gente fala em política pública sobre drogas, a gente não fala só de assistência social, a gente não fala só de saúde, a gente fala de esporte, a gente fala de moradia, né? A gente fala de educação. Então, assim, é um conjunto. Acho que a gente precisa trabalhar junto se a gente quiser ter sucesso nessa prevenção contra as drogas. Obrigada, Marilda. Vereador Nelson Osser, boa tarde. Quando a gente, então, fala nesse sentido, e o senhor que é o presidente da comissão aqui da Câmara, qual é o primeiro pensamento, vereador? Eu acho que eu sigo aí a linha da Lúcia, né? É nas nossas crianças, né? Como que nós vamos permitir essas crianças amanhã sendo pais, representantes legais, sem serem educados, né? E eu presencio isso praticamente todos os dias. Pais que não conseguem educar porque não foram educados, né? E essa questão das drogas, eu acho que se inicia, assim, no ambiente escolar. Eu lembro perfeitamente da minha época de escola pública, escola particular e até mesmo universidade. Eu nunca recebi uma palestra sobre drogas. A primeira palestra de drogas que eu assisti foi a minha, no dia 22 de abril de 2005, na Casinha Branca, no Jardim São Marcos. Foi a minha primeira palestra que eu fiz. Então, eu acredito muito nessa prevenção, mas acompanhada também de outras ações, como a repressão ao tráfico, né? O tratamento para aqueles que têm a necessidade, seja voluntário, compulsório, e também a prevenção como carro-chefe. Acho que a prevenção ela vem também até no próprio tratamento, porque quando você está tratando uma pessoa, você está evitando que piore, né? Você está amenizando uma situação. E a gente fala, como a própria Marilda disse, né? Não é só uma questão de assistência social, mas a gente sabe que assistência social, saúde e segurança têm que caminhar junto e eles têm que ter uma interlocução para desenvolverem políticas públicas eficientes. E a valorização também das comunidades terapêuticas, que infelizmente nós estamos observando aí, direto e reto, a saúde mental, né? Sempre colocando de lado, sempre tendo um olhar um pouquinho mais de forma a descartar e acreditando apenas nos CAPs AD como se isso fosse a salvação. CAPs AD é importante, mas as comunidades terapêuticas também. Então era isso e boa tarde a todos, boa tarde Lúcia, boa tarde Zé Carlos, Marilda, que vem desenvolvendo aí um excelente trabalho lá na Coordenadoria de Política de Prevenção às Drogas. Então estou muito satisfeito e é um prazer participar aqui da questão de ordem. A gente lembra, inclusive, que nós teríamos a presença também da secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, mas que, em função de um problema pessoal, ela não pôde participar hoje conosco. E a Marilda também é da coordenadoria, como o vereador já citou, de prevenção às drogas. Esta coordenadoria que tem um assento no Conselho Municipal, que tem participação tanto do governo municipal quanto da sociedade civil. Vereador Zé Carlos, e na sua posição, o senhor que faz parte também da Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas aqui da Câmara Municipal, como que o senhor avalia, qual é a primeira coisa que vem ao pensamento quando a gente pensa nessas novas drogas? Eu dei aí o exemplo, né, da K9, por exemplo, mas quando a gente pensa em trabalhar a prevenção. Boa tarde, Mirna, boa tarde, Lúcia, boa tarde, Marilda. Boa tarde, Nelson Osser, que é o nosso presidente da Comissão de Políticas contra a Droga, né, vamos dizer assim. Eu acho que todos que falaram aqui foram muito felizes. Eu acho que a prevenção, a primeira prevenção começa na educação dos nossos filhos.
Eu vou dizer por quê. É claro que tem que ter uma continuidade. Eu tive esse problema na família. Graças a Deus, na minha família não tem nenhum drogado. Olha que a minha família é grande. Mas quando eu percebi que meu filho, ele estava caminhando em direção à droga, quando ele foi fazer faculdade, imediatamente eu não tinha como ficar com ele 24 horas. Mas eu e minha esposa fomos fazer faculdade depois de velho já. Porque a gente sentiu, a minha mulher pegou um toquinho lá de um cigarro, entendeu? E a gente foi, graças a Deus, hoje meu filho não chegou a ser um viciado, graças a Deus, mas a gente ficou caminhando junto, fomos para a faculdade, fazer faculdade. Ele nos ensinou que o problema que ele estava se iniciando dentro desse mundo de droga, que nós, a família, precisa estar perto. E também, o que o Nelson falou, é importante essas entidades que cuidam de drogado, precisa ter um respaldo maior do poder público, que não tem. De repente, nós já numa conversa que eu tive com o prefeito, nós precisamos ter cuidado. Eu assisto muito televisão, eu vejo aquela Cracolândia lá em São Paulo, né? E a gente tem que acabar com o pessoal que distribui, o traficante realmente, né? Mas, se não, aqui em Campinas, a gente vê crianças de 8 a 10 anos andando que nem zumbi no meio daquela multidão, que é essa cannabis, que tem vários nomes. Então, eu acho que a prevenção, ela tem que ser contínua. Ela passa pela família, a família não pode jamais deixar o seu filho à vontade, passa depois junto com as escolas, juntamente com os professores, através de palestras, através de sistemas educacionais diretamente ligados a esse tipo de prevenção, e depois junto com as entidades que estão aqui, né, representadas, que fazem um papel de extrema importância e que tem que ser dado o valor merecido que elas têm que ter, mas que infelizmente no nosso país ainda não tem. Tá certo. Então, e você que assiste ao Questão de Ordem, pode, a partir de agora, enviar um WhatsApp para a gente com perguntas ou colocações aqui para os nossos entrevistados. Anota aí, 19 97829 3776. Mande o seu WhatsApp e a gente vai respondendo aqui na medida do possível. Lúcia, a gente falou aqui da questão da criança, inclusive a gente falou também, o vereador Nelson mencionou a questão do CAPS-AD e toda a sua importância. Vamos então partir desse público. Hoje, o que tem em Campinas? A gente sabe da importância do contraturno escolar, por exemplo, para a prevenção, porque ele está tendo uma atividade, não é cooptado e tudo isso. Mas, por exemplo, hoje, quando a gente pensa numa situação de uma criança que já tem a constatação de uso de algum tipo de droga, existe algum lugar especial para ela ficar? Porque a gente sabe que existe, por exemplo, a maior de idade. Mas em Campinas existe esse serviço público? Não existe? Você que já está, inclusive, na questão da política, né, em termos estaduais, o que se pensa em política pública para a criança nesse sentido, a partir do momento que talvez a prevenção tenha falhado em um ponto e ela hoje já faz uso de drogas? Olha, Mina, é um assunto bastante complexo, porque não há um consenso e não há uma construção e há muita destruição, como se uma metodologia invalidasse a outra. Então, as metodologias são complementares, as abordagens são complementares. Em política pública sobre drogas, nós precisamos pensar todos os eixos, a redução da demanda, a redução da oferta, a segurança pública, a assistência social, a saúde, a educação. Não dá para negligenciar uma área. Então, a criança, hoje, existe o cuidado de crianças que já estão comprometidas com o uso de substâncias nos CAPs. Esse é o lugar onde vai, o CAPs infantil, que são os que cuidam de crianças e adolescentes com menos de 18 anos. Mas ele é o CAPS normal que faz esse recorte, não é o AD para criança? Não aqui no município de Campinas, a opção da Secretaria de Saúde é que o CAPS infantil cuide de todas as questões de saúde mental das crianças e adolescentes. Tá, ok. Eu insisto muito em que os programas de prevenção, mesmo aquela criança que está iniciando,
Os programas de prevenção, a abordagem direto com a família, com as crianças, podem tirar essa criança dessa situação. A criança, o adolescente, eles precisam ser olhados, precisam ser cuidados. Então, quando isso está começando, quem cuida disso? É a assistência social, é a educação, os equipamentos de saúde. Será que na triagem dos equipamentos de saúde da rede básica se olha para isso? Então, você vai ao pediatra, a criança vai ao pediatra e o pediatra identifica isso. A escola, será que a escola olha para isso? Como é um assunto muito difícil, o que a gente tem visto, deixa de lado, não cuida. E aquele problema só vai agravando, porque aquela família não é cuidada. Uma família, como a gente atende lá no Campo Belo, nos serviços de convivência. O Instituto Padre Haroldo esse mês está fazendo 45 anos. Então nós estamos dentro desse universo há muito tempo. Lá no nosso serviço do Campo Belo, não tem um equipamento de saúde ali do lado. Se a criança já está indo para esse caminho, aquela família precisa ser assistida, precisa ser acompanhada. O problema de moradia, eu acho, para mim, ele é o norteador da política de álcool e drogas, porque a moradia, ela dá sustentação a uma família. Um lugar, a criança volta sempre para o mesmo lugar, não fica circulando na rua, que a gente chama de circularidade, não vai depois para a situação de rua, a coisa não se agrava. Então a política tem que ser intersetorial e complementar, olhar para o todo. Essa é o que a gente vem discutindo nos conselhos, tanto no estadual, a Marilda vai falar um pouco no Comem, vamos também trabalhar um plano para a cidade. É isso que eu ia perguntar, então aproveitar a Marilda. Marilda, primeiro explica um pouquinho para o nosso telespectador. Para você que nos assiste, inclusive, a gente está com uma questão de mudança de nomenclatura, a lei está sendo aprovada aqui para as atividades do Comem, mas você deve conhecer ainda como Comem, logo vai mudar esse nome, né? Mas, Marilda, qual é a função do Conselho, né, nesse contexto de prevenção? E quando a gente fala, inclusive, dessa política pública, como Campinas está nesse contexto? Nós já temos a preparação para um plano municipal sobre drogas? Como o Conselho tem se articulado nesse sentido? Bom, o Comem, Conselho Municipal de Entorpecentes, a gente iniciou uma discussão sobre o plano municipal sobre drogas. Campinas não tem, né? Isso eu acho que é um tema, assim, um plano que tem que ser discutido junto com a população, né, com a sociedade civil, o poder público, para a gente fazer esse plano, elaborar esse plano. Campinas necessita, acho que como qualquer outra cidade, mas pelo tamanho de Campinas, os problemas que a gente vem tendo, então a gente acha que precisa tratar esse tema com uma certa urgência, né? O Comem, hoje, ele propõe as diretrizes de política municipal de prevenção ao uso de drogas. Ele também é um órgão de orientação, de fiscalização geral de prevenção, de orientação, recuperação e reinserção social de usuários de drogas. Eu acho que, falando de tratamento para adolescentes, para infantil, eu acho que a gente é muito carente disso. Eu acho que como um todo, né? Como a Lúcia disse, nós temos só o CAPZICA, que trata de uma criança de uma forma geral, não direcionada, né? E eu acho que isso a gente acaba sonegando, se é essa a palavra correta, um tratamento mais específico no que diz as drogas, né? Que a gente acha que tem que olhar com outros olhos, tem que ter um especialista, né? Para tratar essa criança. E Campinas hoje, infelizmente, não tem. Inclusive, comunidades terapêuticas, pelo menos as que eu conheço, geralmente são para pessoas maiores de 18 anos. Para criança não tem. Não mesmo. tem, criança, não, só maiores de 18 anos. Tá, ok. Vereador Nelson, o senhor falou, inclusive, que 2005 foi a primeira palestra que o senhor assistiu hoje, pensando nessa questão da prevenção. E pensando até nessa necessidade que Campinas tem
de ter uma política municipal, que contribuição hoje a comissão da Câmara pode dar nesse sentido? Eu acho que acreditar um pouco mais na questão da internação compulsória, né? Eu vejo assim as políticas públicas existentes totalmente fracassadas. Eu vejo o governo, seja por parte da Secretaria de Assistência, que é a mãe dos moradores de rua, né, não tomar nenhuma medida dentro das suas atribuições, que seria uma interlocução com as demais secretarias, saúde, trabalho e renda, educação, segurança. Eu não vejo isso acontecer. Eu vejo entrega de cobertor e vejo entrega de comida. Isso para mim não é política pública. Política pública para mim seria um trabalho voltado para essas pessoas que não têm mais discernimento. Como você fala em revitalização de um centro, como que você fala em prevenção às drogas dentro das escolas, sendo que não existe o básico, que é tirar essas pessoas de circulação, porque elas não têm mais discernimento, estão colocando em risco a vida delas, devido ao uso e abuso da droga, das substâncias, como também a vida da sociedade. Nós tivemos casos assim fora do normal. Quem conhece uma Cracolândia, seja de São Paulo ou seja de Campinas, vai entender o que eu estou falando, né? As pessoas estão ali, não é só vendendo o corpo não em troca da droga. Elas estão cometendo atos de violência e criminalidade. E o Estado, no caso o poder público, precisa intervir. E não está aparecendo nenhuma medida. Você falar para mim, por exemplo, de CAPS AD, é excelente. Encaminhei emenda impositiva, quase mais de 300 mil reais. Legal. Só que funciona? Não podemos colocar o CAPS como a única medida, o CAPS AD? Não, não dá. Ela pode ajudar em alguns casos. Como que você, por exemplo, vai acreditar num CAPS-I, que é o CAPS infantil, onde trata-se não só o dependente químico, ali tem um autista, ali tem um síndrome de Down, e me fala, por exemplo, uma criança que está sendo, que vive com o pai, que é usuário de droga, está colocando em risco essa pessoa, essa criança, não tem a mãe, o pai está levando essa criança. Estou falando de um caso, de uma situação que chegou no gabinete, tá? O pai sai à noite para usar droga, entra para dentro do mato, leva essa criança junto, a gente não sabe se essa criança está sofrendo violência sexual. Fala para mim, que pai que vai levar para um CAPS-I? Não vai levar. Uma criança que tem autismo. Aí você tem que chamar a Guarda Municipal, você tem que chamar o Conselho Tutelar, você tem que chamar a Secretaria de Assistência Social, você tem que chamar todo mundo para eles terem coragem e fazer alguma coisa. Para onde essa criança vai? Vai para um abrigo, né? Para onde que esse pai vai? Ele vai, se ele quiser, de repente para uma comunidade terapêutica, para um tratamento, se ele aceitar um programa Recomeço, se ele aceitar, né, o amparo do tratamento Sim. voluntário. Então, essas pessoas em situação de rua, 80% dos dependentes químicos ali necessitam de internação compulsória. E no próprio Conselho, quando eu apresentei um dos projetos, que seria esse Centro de Acolhimento e Tratamento Municipal, essa fazenda, ou um nome pejorativo, que seria o poupa-tempo do dependente químico, das pessoas em vulnerabilidade, para realizarem todo o serviço no mesmo local, teve uma senhora lá da saúde mental que falou, não, nós realizamos internação compulsória. Eu falei, quantas vocês realizaram até agora? Eu tenho mais de 4 casos no gabinete, só no gabinete, fora os que chegam via Zap. Sim. Ela me falou 3. Fizeram 3 internações em um ano. E aonde eles são internados de forma compulsória? No Hospital Ouro Verde. Ficam numa maca, recebendo, que lógico, não medicamento. É o ideal lógico dentro não. Desse contexto lógico de que tratamento. Não. Eles precisam de um espaço onde eles possam trabalhar tudo aquilo que o próprio Instituto Padre Haroldo trabalha, né, mas com uma retaguarda médica. Sim. A única diferença é essa. Acho que passa-se ali 3, 4 meses do tratamento e aí passa a ser voluntário. A pessoa tem que voltar a ter discernimento. Você precisa saber se ela não tem uma outra comorbidade. A integração com a sociedade também, né? Sim, mas isso é tudo dentro do seu devido tempo, não é de qualquer forma, não é chega e já começa a ter ligação com a sociedade, com a família, enfim. Mas eu acho que o amparo para essas pessoas, infelizmente, essas pessoas que estão em situação de rua, é através de internação compulsória. Então eu acho assim, enquanto o poder público não acreditar na internação compulsória, nós vamos continuar enxugando o gelo.
Tá certo. Olha, começaram a chegar as perguntas aqui. A pergunta, primeiro, Marilda. Sou o Gabriel Blaia e queria perguntar para a Marilda onde e como buscar ajuda. Gostaria de parabenizar pelo trabalho que vem realizando. Obrigada. Hoje, na cidade de Campinas, nós temos o Padre Haroldo, a comunidade Padre Haroldo, que é através do programa Recomeço, um programa do governo do estado de São Paulo, que oferece à população um tratamento, desde que a pessoa aceite, seja voluntário, né, e a pessoa tenha mais de 18 anos. Então, ela entra em contato com a Coordenadoria de Prevenção às Drogas, que aí ela vai receber toda uma orientação, como que é feito o tratamento, o que é necessário para fazer o tratamento. E ela estando de acordo com o que será oferecido no tratamento, é feito um cadastro e depois ela é encaminhada para a comunidade Padre Haroldo. Tá, então vamos falar. Ela chega primeiro no Padre Haroldo ou na coordenadoria? Na Coordenadoria de Prevenção às Drogas. E o conselho? Drogas. Pode chegar via conselho também? Aí o conselho vai encaminhar para a coordenadoria. Que o caminho, a porta então, de entrada é a Coordenadoria de Prevenção às Drogas. Mas, por exemplo, para chegar à coordenadoria, ela tem que ter, por exemplo, um encaminhamento do posto de saúde, alguma coisa assim? Não precisa. Não precisa. Ela tendo mais de 18 anos, sendo voluntário, hoje precisa ser moradora de Campinas, ela pode nos buscar lá na coordenadoria, que ela será encaminhada. Tá ótimo. Olha, o João Paulo Albino, através do 19978293776, que é o nosso WhatsApp, vou pedir para colocar aí o número para você que quer mandar aí sua pergunta para os nossos debatedores. Gostaria de perguntar aos presentes qual a importância da rede de atenção psicossocial do município, sobretudo dos investimentos. Tenho acompanhado a real demanda do município. Quantos CAPs AD temos no município? Dá conta de atender a necessidade da população? E mais, como está a saúde mental para as pessoas que sofrem por uso abusivo e problemático de álcool e outras drogas na atenção básica? Na emergência, ele escreveu, na emergência e emergência, deve ser urgência e emergência. E por fim, se eles saberiam dizer quantas comunidades terapêuticas foram fechadas e autuadas por violação de direitos humanos e sanitários? São muitas perguntas. Alguém quer começar a responder alguma coisa? Marilda, Posso pode começar? ser? Você? Muitas perguntas, eu não guardo todas. Quantos CAPs AD? Como que está a demanda aqui no município? Então, CAPs AD nós temos 4, é por região. Tá. Né? E a porta de entrada para esses CAPs AD são os centros de saúde, que aí a população tem que procurar o seu centro de saúde para ver qual CAPs AD ele pertence. Sim. Então, CAPs AD nós temos 4. Tá. Qual que é a pergunta? A real demanda do município. Então, a real demanda do município com relação ao CAPs AD, aí teria que ser a Secretaria da Saúde. Que responde. Que teria que informar isso, que poderia informar essa. Tá bom, daqui a pouco você vai responder as outras, mas, vereador Zé Carlos, quando a gente pensa nesse contexto de saúde, de intersetorialidade, como que o senhor analisa que Campinas precisa estar pensando, talvez até tarde, ou não sei se correr um pouco atrás, até porque é difícil a gente falar dessa questão de droga, não pensar também na vulnerabilidade social dessas pessoas. Como que o senhor analisa essa política? Não, sem sombra de dúvida, Campinas está muito atrasado nesse quesito, na questão antidroga. É claro, já foi falado aqui, por todos aqui dessa mesa redonda, que a integralidade é o caminho, e não tem como fugir disso. É a Secretaria de Saúde, é a Secretaria de Assistência Social, juntamente com os gestores, que é o Padre Haroldo, que é o Comem, entendeu? Tudo isso tem que trabalhar em conjunto, mas nós estamos muito atrasados nesse quesito. A gente está avisando, nós estamos falando, a Cracolândia de Campinas ainda é pequena na vista a de São Paulo. Vamos lá. Primeiro, a gente já adotou, não sei, quer dizer, a cidade não, mas quem trabalha com essa questão da prevenção às drogas já adotou esse termo quando a gente fala em Campinas também, só para entender. Olha, está adotando, né? Sim, está adotando. O termo correto é cenas abertas de uso. Então, as pessoas usando
nas praças públicas da cidade. A gente está falando especificamente aqui da questão da Vila Industrial, né? E tem outros centro, locais né? também? Não só da Vila Industrial. Viaduto Cury. Tá. Costa e Silva, Campo Grande, Não só, Ouro Verde. em Campinas inteiro está espalhado. Tá espalhado. Entendeu? Então é importante esse trabalho conjunto, né, antes que fique igual São Paulo, que aí perde-se o controle. Hoje todo mundo tenta buscar solução para aquilo e eu só vejo uma solução se trabalharmos juntos, conjuntamente, todas as secretarias, o pessoal que acolhe, mas tem que dar condições para que eles possam desenvolver o trabalho que desenvolve muito bem. Que é algo que tem que ser enfrentado. Exato, tem que ser enfrentado e urgente, nós estamos atrasados. E uma coisa importante, uma abordagem não inviabiliza a outra. O investimento na RAPS, na Rede de Atenção Psicossocial, tem que ser feito, sim. A gente sabe de um CAPS que falta médico psiquiatra. Tem que ter. O Hospital Geral tem que ter o ambulatório. A abordagem tem que ser geral, em todos os equipamentos. Assistência social junto com saúde. É uma dificuldade trabalhar junto. A população de rua hoje está muito diretamente ligada às questões do uso de substâncias. Campinas tem uma rede grande de assistência social. Mas olhar para todos os equipamentos com seu valor. Sim. Olhar para todos os equipamentos e entender, vamos trabalhar junto. Eu acho que a intersetorialidade é fundamental e ainda se faz pouco nisso. Lá no Instituto Padre Haroldo, a gente nós temos a casa de passagem para a população de rua, temos o trabalho com as crianças, temos o trabalho das comunidades terapêuticas, são mais de 250 pessoas, temos as repúblicas terapêuticas do governo do estado. Então, é uma rede ampla, a gente não sobrevive sozinho. Nós precisamos também da RAPS. E eu concordo com a pergunta aí João Paulo Albino. Isso, nós precisamos sim de investimento na rede de atenção psicossocial. Não dá para deixar ninguém de lado. Inclusive ele já colocou aqui a opinião, olha. Ele diz o seguinte, que nós, na verdade, não estamos atrasados, nós estamos subfinanciados. Ele colocou isso. E outra coisa, nós temos que pensar em termos de metrópole também, porque nós temos que ter um convênio geral com todas as 20 cidades, que o problema que é nosso não é só nosso, não é só de Campinas, é de toda a cidade que compõe a região metropolitana, porque se você for fazer uma abordagem, eu acho que a Lúcia tem conhecimento disso, a Marilda também, nós temos várias pessoas que vêm de outra cidade aqui da região metropolitana. Então tem que ser feito um trabalho conjunto entre todos os prefeitos dessa região para que ataque esses problemas e ataque com muita vontade de fazer aquilo que há muito tempo já deveria ter sido feito. Tá certo. Olha, gente, o nosso tempo aqui, ele está indo rápido demais e o vereador Zé Carlos, inclusive, tem um compromisso. Vereador, eu agradeço pela sua contribuição nesse primeiro bloco. E como eu já havia adiantado, a partir do bloco seguinte, nós vamos contar aqui com o Vinícius também, que é psicólogo da FEBRACT, a Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas. A gente volta já já com Questão de Ordem. Não saia daí. De volta com Questão de Ordem, que hoje fala sobre política sobre drogas. Olha, novas drogas e suas potencialidades e desafios de prevenção. A gente conta aqui com o vereador Nelson Osseri, que é o presidente da Comissão de Prevenção às Drogas aqui da Câmara Municipal de Campinas. Também com a Marilda Martins, que é presidente do Conselho de Entorpecentes aqui da nossa cidade. Com a Lúcia Isdóia, que é presidente do Instituto Padre Haroldo, conselheira do CONED, também do COMEN, e a partir de agora também está conosco o Vinícius Marinatti, que é psicólogo da FEBRACT. Seja bem-vindo, Vinícius, que é a Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas. Vinícius, ele já estava aqui, viu, gente, acompanhando, ouvindo tudo que os colegas estavam comentando, e as comunidades terapêuticas foram mencionadas. Hoje, quando a gente pensa nesse contexto, Vinícius, o que tem e o que ainda é preciso fazer, na sua visão, para que as comunidades terapêuticas avancem também quando a gente fala nessa questão do tratamento e de todo o atendimento
as pessoas usuárias de drogas. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. No que se refere às comunidades terapêuticas, nós precisamos entender o que é esse serviço, o que a lei, o que as legislações permitem uma comunidade terapêutica fazer e atuar. Hoje nós temos uma grande divergência em relação a serviços que se auto-intitulam como tal, mas acabam prestando serviços de uma forma irregular ao que a lei preconiza e interferindo, inclusive, na imagem e na eficácia e na opinião pública, vamos chamar assim, de pessoas, profissionais acerca do serviço das comunidades terapêuticas. Em relação ao que nós podemos fazer para aperfeiçoar e melhorar o atendimento ofertado pelas CTs, eu acredito que a primeira questão se refere ao monitoramento desses serviços. Toda vez que a gente fala em recursos públicos sendo destinados a qualquer tipo de equipamento, nós não podemos pensar isso de modo isolado ao monitoramento. A própria FEBRACT, ao longo de 9 anos, no estado de São Paulo, fez esse monitoramento dentro do programa Recomeço, norteando tanto para as boas práticas no que se refere às questões metodológicas dos serviços, mas para além disso também no monitoramento e avaliação sobre os recursos financeiros destinados e também cuidando para que esses serviços, além de estarem vinculados e obedecendo às legislações que preconizam o funcionamento das CTs em território nacional, também funcionasse integrado com os demais equipamentos e dispositivos que compõem a RAPS, ou seja, a Rede de Atenção Psicossocial. Então, se nós conseguirmos atuar e conceber uma comunidade terapêutica conversando e dialogando com os demais equipamentos da RAPS, né, passando por um monitoramento para avaliar se ela se adequa, se ela está de acordo com as legislações que norteiam os serviços da CTs em âmbito nacional, eu acredito que a gente esteja galgando e evoluindo com este serviço. Certo, Lúcia, você inclusive falou bastante dessa questão do trabalho intersetorial, dessa preocupação. Achei muito legal você falar, olha, que a gente pensa na droga, mas o que vem por trás de toda essa questão, você citou, por exemplo, a moradia, né? Então, fala um pouquinho para mim de pensar o antes e como vocês têm lidado no caso aí, depois de não só na prevenção, como essa questão das novas drogas, como isso tem chegado até vocês? Olha, essa série K9, por incrível que pareça, no Instituto Padre Haroldo ainda não chegou. Tá. Então, eu acredito que está ainda em São Paulo, precisa de muito estudo, os especialistas, cientistas, pesquisadores, a rede de saúde está se debruçando sobre isso para entender como funciona. É tudo muito, muito novo ainda, com todo mundo com muito receio do que virá, mas nós ainda não temos nenhum usuário da série K, né? K2, K7, K9, ainda não temos nenhum usuário. É uma droga sintética, mas não temos ainda. Sabe, Mina, quando eu falei da moradia, existe fora do Brasil um programa que chama-se Housing First. Vamos cuidar da moradia primeiro. Coloca essa pessoa num lugar e aí depois vamos acessar as questões relacionadas a toda a vida dessa pessoa. A questão da droga, a questão dos cuidados, da saúde, trabalho. Para mim são duas coisas fundamentais que a política precisa olhar com atenção, porque você cuidar de uma pessoa em tratamento tem um custo. Prevenir com moradia e trabalho e renda. As pessoas fazem um tratamento, fazem um cuidado em qualquer que seja a metodologia. Hoje a gente diz que não se deve excluir, né? O grupo de mútua ajuda, a comunidade terapêutica legalmente constituída dentro da lei, são os CAPs, até as igrejas fazem um trabalho de recuperação. Essa pessoa passa por uma visão diferente da vida dela. Então a gente, mais do que falar de droga, a gente fala de gente, a gente fala de pessoa, olhar para a pessoa. Essa pessoa não tem um trabalho, não tem um lugar para voltar, vínculos familiares. Qual é a chance que essa pessoa tem
de voltar para a mesma situação de novo. Ela precisa... Então, hoje no Instituto Padre Haroldo, nós temos um eixo de trabalho que se chama Trabalho e Renda, com qualificação profissional, trazendo parceiros, trazendo o Sistema S aí, que ajuda com qualificação profissional, ajudando as pessoas a construírem o seu currículo, carteira de trabalho, regularizando essa vida que é tão importante, né? O trabalho, todo mundo aqui trabalha, a gente sabe o quanto é importante na vida de uma pessoa a produção, a dignidade, poder levar alguma coisa para si, para a própria família. Então, o investimento da política pública ele tem que ser amplo, né? O olhar nos diversos eixos da vida de uma pessoa. Quando a gente pensa no tratamento, hoje, a gente olha os eixos da vida dessa pessoa. O vínculo familiar, as questões de saúde, clínica e mental, as questões do trabalho, as questões de educação, as questões de lazer, de cultura, que dão a vida. A gente vive e precisa sorrir, precisa ter convivência. Então, é um olhar amplo, das diversos eixos de uma vida. Sim. Agora, vereador, o senhor, inclusive, eu volto a falar da questão da prevenção, o senhor falou da escola. Como hoje, vamos supor, a gente já está, 2005 para cá já passou um tempinho, como hoje a gente pode falar de prevenção também com esse olhar sobre as novas drogas que foram produzidas aí, pelo menos na última década, e como a gente pode também fazer essa comunicação com a criança, com o adolescente, nesse contexto? É muito difícil, né? Primeiro que droga, carro e celular, toda semana tem um modelo novo, né? E a questão das drogas realmente está assustadora. Essa questão da K9, até por conta de ser muito parecida com a maconha, até a estrutura dela, né? Então, assim, até discordo, Luciano, mas eu acredito que Campinas já tenha a K9, como tem na Cracolândia, em São Paulo. Nós fizemos uma visita lá recentemente, há menos de um mês, e nós pudemos constatar, eu pessoalmente constatei, um menino na sua faixa lá de uns 10 anos de idade, 8, 10 anos de idade, caminhando sob efeito da droga, até aquele momento que dá aquele, parece um analgésico, né, que eu acredito que seja 100 vezes mais forte que a morfina, ele vai lá e trava, né, e até o copo d'água que ele aceitou com muita dificuldade para falar, ele não conseguiu segurar o copo, né. E aqui em Campinas, a gente acabou presenciando também algumas situações muito complicadas na região central da cidade, como também ali na região da vila, ali na região do Jardim Olina, próximo ao Jockey, né? Ali na passarela. Então, são situações assim que eu não posso confirmar. Mas que é a K9. Acontece? A K9, desculpa, ela tem o quê? Ela é mais barata? O que acontece em termos de mercado que ela se torna, às vezes, uma substituta ou até tem essa atração? Não só pelo fato de ser mais barata, mas pelo fato de ser uma droga, vamos dizer assim, potencializada pelo fato de ser sintética, né, produzida em laboratório. Sim. Então, gera a dependência mais rápida porque o efeito dela é mais rápido, o prazer dela é mais rápido. Agora, Vinícius, em relação a quando se fala em Cracolândia, todo mundo lembra da questão do crack, que já foi amplamente dito. Para a gente fazer uma comparação, por exemplo, ao crack, como que é isso? Nós não temos estudos hoje suficientes para entender se essas novas substâncias, que hoje chamam de maconha sintética, eu posso até falar mais um pouco sobre o que está por trás do K9. Mas em relação a ela ser mais potente que o crack, é uma informação imprecisa, que hoje a gente não tem nenhum estudo longitudinal. No Brasil, uma das primeiras cartilhas que saíram, inclusive eu estou com ela em mãos, ela foi publicada em 2023, em março, pelo Ministério, ou pela Secretaria de Saúde do município de São Paulo, inclusive. Acho que a grande preocupação é como essa maconha sintética torna-se atrativa ao público infanto-juvenil. E isso está trazendo uma grande preocupação, porque nós podemos imaginar que se isso sai do controle, possivelmente o serviço público de saúde começa a se sobrecarregar com uma demanda com certeza, que a gente ainda não sabe.
Mas canabinoides, quando a gente fala em substâncias canabinoides, a gente está falando em qualquer substância que pode ativar no cérebro as regiões, a área canabinoide, se ligar aos receptores canabinoides do cérebro, ativar essas áreas. Então a gente tem endocannabinoides, o nosso corpo produz isso, fitocannabinoides, que por exemplo vem da natureza, a maconha planta, e a maconha sintética, que não tem nada a ver com a maconha que a gente tem por esse meio fito, né? Tá. É uma substância química produzida em laboratório, ela tem uma intensidade muito maior. Alguns estudos ou relatos dizem que até 100 vezes mais potente do que a maconha, né? Então a gente tem que se preocupar agora em desenvolver estudos, pesquisas, para entender o poder de dependência dessa substância, né? Inclusive, o preço que ela vai ser vendida é uma questão importante para a gente Vinícius, entender mas também. aí a gente tem a sensação, estou falando agora como leiga, de que os laboratórios eles são muito rápidos pelo visto, né? Eles produzem de uma forma e cada vez usam esses métodos clandestinos, mas que chega muito rápido lá na ponta. E a gente vai correndo atrás para ver se a gente vai fazer o estudo para ver como tratar, como prevenir e tudo mais. É algo descomunal. Como que a gente consegue fazer isso? Principalmente quando você fala, tem um público infanto-juvenil que é ali, inicialmente, digamos que o público-alvo, né? Esse é um grande problema. A gente tem uma série de laboratórios clandestinos que não estão preocupados com a toxicidade do produto, a qualidade do produto. Então, quando a gente fala numa droga de laboratório clandestino, obviamente, para o impacto no organismo, nós estamos colocando assim uma substância que pode causar um impacto muito negativo, muito severo ao organismo, tá? Então, todos esses pontos, nós precisamos hoje de maior clareza, de mais estudos para validar quais são os efeitos do K2, K4, K9, Cloud9, Selva, tem tantos nomes que hoje são utilizados. E os meios de consumo também tornam-se mais interessantes para o público infanto-juvenil. Pode ser fumada, ela pode ser tomada por doces, né, por papéis que são mergulhados na química, sais de banho também estão inclusos nesse processo. Então são múltiplas formas que o público consumidor ainda tem para consumir, né? São várias formas. Certo, vereador. Eu acredito nisso também, né, o acesso, né, e agora vale lembrar também que o tráfico de drogas ele faz parte do crime organizado. Então eles têm lá toda a sua gerência e seu marketing. Eu lembro na época do crack, que muitas pessoas ainda falavam, não vai dar nada, é um problema pontual, é uma questão ali de São Paulo, já resolve isso. O negócio tomou conta. Hoje é uma das drogas mais baratas, na região central, 50 centavos a pitada. Até hoje, já tem tempo, 50 centavos a pitada. É uma droga fumada como o próprio K9, né? Sim. Como a própria K9. Agora tem que entender também que o próprio tráfico, ele trabalha essa questão para colocar a droga e ele sabe se pode ou não pode colocar. Até que no começo, no Rio de Janeiro, na época do crack, quando o crack chegou, que foi posterior à capital, São Paulo, eles fizeram uma campanha contra, né, a venda do crack. E depois eles fizeram uma coisa um pouquinho, acho que mais misturada dentro da sua composição, né, porque até matava rápido, isso não interessa para o tráfico. Eles faziam a droga crack em pacotinhos de figurinha, né, com uma coloração diferente da pedra, vermelha, a pedra do Homem-Aranha, a outra do Ronaldinho. Eles criavam uma situação atrativa. Então, por exemplo, você pega um usuário de droga, uma pessoa com discernimento ainda, não um dependente químico, um usuário, tá? Que tem discernimento, que sabe que é errado, ele vai lá na biqueira comprar da droga. Aí está naquele momento que não tem maconha. Ele já passou por toda aquela adrenalina para comprar uma substância ilícita. O tráfico mesmo pega e coloca a K9 como maconha. Você veio buscar maconha? Eu não tenho, mas leva essa. Que é igual. Que é igual, porque ela é o mesmo processo, é fumada. Via pulmonar, pulmão, coração, sangue, cérebro, chega no sistema nervoso central. Então, onde você considera a droga, se ela vicia rápido ou não? No efeito dela, no prazer que ela proporciona. Então, aquele prazer, sensação de bem-estar, por exemplo, que uma maconha proporciona, que uma K9 proporciona, ela leva, vamos colocar aí 10 minutos, que um próprio crack proporciona, 10 minutos. Terminou o efeito, você quer usar novamente.
Entendeu? Então, assim, o tráfico também está por trás de tudo isso. Então, para ele colocar a droga, né, não há especialista que aguente, pode estudar o que você quiser. Ele vai lá e coloca. Existe um boato muito forte que na própria Cracolândia em São Paulo, e nós passamos uma dificuldade lá absurda, com o próprio tráfico que nos tirou de lá, que descobriram que a gente estava filmando, eles têm um boato muito forte que a K9 lá, eles estão deixando entregue em alguns espaços, né? Então, assim, a pessoa para lá e já pega aquilo e começa a usar. E por isso que você vai vendo o aumento. Agora, o que mais me preocupa, né, pelo fato de estar em Campinas, morar na nossa cidade aqui, é que todas as políticas públicas desenvolvidas na capital refletem municípios grandes como Campinas. Então, assim, um erro do governo Tarcísio na capital, que é ele que tomou frente, ele que está lá na coordenação, junto com, eu acho que com o vice-governador e outras pessoas ali da área, é que qualquer erro ali, ele vai trazer problema para Campinas, para Jundiaí, para Santos. Mas por quê? Porque essas pessoas vão vir para essas cidades, por exemplo, como a Elas nossa? se espalham, é igual você mexer num formigueiro, né? Campinas é o paraíso para o morador de rua, você tem tudo no centro da cidade. Você tem tudo, você tem prostituta, você tem droga, você tem cobertor, tem comida a qualquer momento, você não paga imposto, você não paga nada, chega da onde quiser, e ainda você tem um Padre Haroldo para acolher com o programa Recomeço. Então é a festa, entendeu? Tem abrigo, tem o Centro Pop, tem a Casa da Cidadania, tem o Bom Prato, tá tudo lá. Então, assim, são ferramentas que eles acabam utilizando e isso acaba potencializando a vinda de muitas pessoas para cá, né? Se eu fosse morador de rua e estivesse em São Paulo e passasse por alguma situação lá, mas com toda certeza, eu ia adorar morar no centro da cidade de Campinas, porque eu tenho tudo aqui. Lúcia. Com relação à cidade de Campinas, Nelson, eu não disse que na cidade de Campinas não tem o K9. Eu disse que no Instituto Verdade, desculpa. nós não recebemos ainda. Tem razão. Então, só para corrigir. Os usuários do serviço masculino do Instituto Padre Haroldo são munícipes de Campinas. Acho que a gente tem que dar um incentivo, sim, a este cuidado, como aos outros de toda a rede. Eu gosto sempre de ampliar isso e não deixar uma única porta. Agora, uma droga nova. Não adianta a gente querer acelerar o processo, tem que estudar, sim. Porque nós temos que estudar para saber como fazer essa abordagem, qual é o efeito, o que acontece. Mas quando a gente olha pessoa, a gente vai falar de prevenção com as crianças, não importa a droga. Vai falar de prevenção, vai falar que existe o K, o Homem-Aranha, vai falar de... Isso que eu ia até perguntar hoje, para conversar com as crianças. Crianças que com 2, 3 anos só estão mexendo na internet. Com 2, 3 anos a gente não vai falar de droga. Sim, mas estou dizendo, antes existia uma forma, você tem que saber falar de um jeito... Hoje, como que a gente consegue abordar essas crianças? As crianças, os pais, primeira coisa, eles têm que estar próximos dos seus filhos. O pai que terceiriza a sua educação para um celular, para uma televisão, ele tá fadado a negligenciar essa criança. Ou até para a escola. Fala a escola que conversa com você sobre isso. Aquele pai, aquela mãe, aquela família que terceiriza para a escola e fala, isso não é problema meu. Ou o contrário, a escola que fala, isso é problema da família, isso não é problema meu, também está negligenciando essa criança. É o todo. Então essa criança precisa tem um ditado africano que fala, a gente vê aí pela internet que fala, uma criança precisa de uma comunidade para cuidar. Então as crianças precisam do cuidado, da atenção, e isso é prevenção, é a melhor prevenção que tem. Quando se fala de programas de prevenção, existem pesquisadores, existe um instituto, nós temos gente ligada aos institutos que estudam prevenção, com programas validados, porque a gente sabe também que no passado se faziam, até lá no Padre Haroldo, a gente dava palestra com pessoa que tinha passado pela recuperação, dava palestra em escola e a gente sabe que aquilo dava um efeito negativo, que se chama efeito iatrogênico. Aquele pensamento de que aquilo ia fazer bem, fazia mal, despertava o desejo, despertava a curiosidade, a aventura. Então o efeito era negativo. Quando eu falo de programa validado, existem alguns programas validados para a família, para a escola,
para abordagem para criança menor, para adolescente, para jovem. Tá, e nessa abordagem, eu digo isso porque a gente já fez... Ainda existe o amor exigente. Existe. E como a gente pensa nessa abordagem claro, buscar mais a família nesse processo? Como você disse, a comunidade toda tem que estar ali cuidando daquele indivíduo, mas a família tem um papel importantíssimo. Mas como dar a ferramenta também para essas famílias? Olha, a proximidade, né? Assim, a família que já tem um comprometimento, o amor exigente, ele está mais próximo das famílias que têm algum ente com algum comprometimento. Certo. Então, a prevenção já indicada, né? Que já tem algum problema. Com as crianças que não têm problema, as escolas têm esse papel de trazer programas, de falar com as suas famílias. Os equipamentos de saúde também têm esse papel. Um pediatra que vê uma criança, um adolescente e não faz a pergunta, a gente ouviu uma palestra esse final de semana, estávamos num encontro da FEBRACT, aliás, o Amor Exigente também estava num encontro, pensamento, que dizia a rede básica de saúde precisa abordar esse tema. Não é só o especialista, não é só lá no CAPS, o pediatra, o ebiatra, que é o médico dos adolescentes, Sim. Precisa abordar isso. Então, a assistência social tem um problema sério nos abrigos. O Conselho Tutelar tem que se envolver com essa temática, então tem que estudar. Não adianta a gente achar que sem estudar a gente chega... Outros países diminuíram seus problemas com pensamento, com estratégia, com planos. Né? É disso. E não é quando a gente fala, vou estudar, não é uma coisa longa, né? É uma coisa rápida. Vamos nos debruçar sobre o tema e pensar estratégias. É disso. Falando em pensar estratégias, não tem como, Marilda, não pensar no plano municipal, né? Quando a gente fala dessas estratégias. Hoje, qual é a perspectiva de que Campinas tenha, de que ela já comece a escrever esse plano, a colocar no papel? Existe uma perspectiva? Sim. Na nossa próxima reunião do Conselho, que é agora na próxima sexta-feira, na pauta, das pautas é o plano. A gente vai começar a discutir o plano municipal sobre drogas. Tá, e o plano, ele é feito pelo Conselho ou ele discute com a sociedade? Tem a possibilidade, por exemplo, da participação da Câmara na elaboração desse plano? Quais os entes que vão ser convidados para pensar nessa política? Então, a sociedade com certeza vai e deve participar, né? A Câmara vai participar, a gente vai enviar convites para as entidades, para os órgãos, né? Fazer uma audiência pública ou mais, se for necessário, para que toda a sociedade possa participar desse plano, né? Com ideias, com sugestões, porque se não tiver a participação da sociedade, não tem como fazer um plano que atenda Campinas, não tem como. Então, a gente já começa a discutir, toda a população está convidada a participar, né, das nossas reuniões, que são sempre na primeira sexta-feira do mês, às 9 horas da manhã, no Conselho, na Casa dos Conselhos, na Ferreira Penteado, 1331. É muito importante a participação da população. Porque às vezes as pessoas pensam que, olha, só pode participar quem é do conselho. E tem alguns conselhos que têm essa abertura para que outras pessoas possam participar. Vereador, hoje, abordando até esse pensamento de construir uma política pública aqui na cidade de Campinas, que contribuição a comissão pode dar nesse sentido? Eu estava aproveitando aqui o gancho e já me colocando à disposição para realizar essa audiência pública, né? Sim. Até através da própria Comissão de Política de Prevenção às Drogas. E acredito, né, muito que essa política ela tem tudo para dar certo, até porque as coisas mudaram e eu acho que alguma coisa nova nós precisamos apresentar. Então eu continuo ainda acreditando nesse programa que envolva não só uma estrutura melhor e um amparo melhor para as comunidades terapêuticas, considerando aquilo que a Lúcia falou, né, que existem várias comunidades, principalmente relacionadas às igrejas. Até costumo falar que as igrejas salvam mais vidas que o poder público, né, porque eles oferecem mais leitos de uma forma até muito mais prática, mas nós temos que tomar todos os cuidados, porque nós sabemos que existem
comunidades, muitas vezes é só de fachada. Eu lembro minha época de coordenador de política de prevenção às drogas, Marilda, que chegou uma denúncia e graças ao delegado Marucci, se eu não me engano, Marucci, nós conseguimos diagnosticar, constatar que existia uma comunidade terapêutica que dentro da sua ata, dentro da sua composição, da sua diretoria, o rapaz era traficante. Então ele era o vírus e o antivírus, entendeu? Era uma fachada de comunidade terapêutica. Ao mesmo tempo tinha um dos integrantes dessa diretoria, ele tinha biqueiras, né? E ao mesmo tempo o tratamento para essas pessoas. Então é tudo muito complicado e merece-se uma avaliação, mas a gente também não pode pegar e menosprezar todas as outras que por uma ilegalidade de um documento e que tem um excelente trabalho, um trabalho de excelência, que tem até um corpo técnico, muitas vezes até por voluntários, formado por voluntários, desprezar esse serviço, porque são pessoas que estão lá ajudando, estão fazendo um papel que deveria ser do poder público, muitas não são nem conveniadas, não recebem R$1 do poder público. Então, eu acho que tem que ter a fiscalização, sim, mas também ajudar para que a gente possa ter sucesso no tratamento, na recuperação, no vínculo familiar dessas pessoas que pedem ajuda. Mas a internação compulsória, para mim, é carro-chefe. Chegou a hora de ter e o município precisa adotar isso. Vinícius. Aproveitando a fala do vereador Nelson, é importante também salientar que a FEBRACT, ela dispõe de diferentes frentes de trabalho, mas uma bem importante nesse sentido refere-se à filiação de comunidades terapêuticas, onde o corpo de profissionais da FEBRACT presta todas as orientações necessárias para que esses serviços estejam em acordo e não colidindo com a lei, para que elas possam ser intituladas como comunidades terapêuticas. Hoje, muitos serviços acabam abrindo de modo displicente um local para atendimento e prestam serviços de internação voluntária. Uma coisa que tem que ficar muito clara é que uma comunidade terapêutica legalmente constituída não faz internações involuntárias. Então precisa, mediante o consentimento do indivíduo que está Mas indo. Campinas, mediante determinação judicial, aí é possível ou nem assim? É que nós temos 3 modalidades de internação: voluntária, a involuntária e a compulsória, que é por meio de mandato judicial. É diferente. E, nesse sentido, as comunidades terapêuticas não atuam. Existem outros equipamentos e dispositivos nessa rede que estão habilitados para fazer esse tipo de intervenção. Sim. E uma política pública, ela precisa ter diferentes estratégias e funcionar de diferentes formas. Então, quando a gente fala na internação, ou que seja no acolhimento, nós estamos falando do último nível da prevenção. Prevenção terciária, como popularmente é conhecido, ou como a prevenção indicada. Mas antes disso, é aquela ideia, a gente não pode só olhar a dependência química como causa de problemas. Sim. Mas quais foram as causas que levaram a dependência química a ser instalada também? E aí eu estou falando de um trabalho intersecretariado. Educação, justiça, cidadania, saúde. Mas pensa comigo, existe uma brecha nessa rede se a gente pensar só numa internação. Quais são as condições de reinserção social desse indivíduo? Trabalho, moradia, dignidade, condições de autossustento. Se a gente não pensar nisso, nós vamos só ficar enxugando o gelo. Sim. Bom, olha, infelizmente nosso tempo está acabando, mas já que você falou a gente ainda não tem a solução, pelo que eu percebi. Mas eu gostaria que vocês, em uma frase, pensassem ou dissessem, cada um de vocês, um caminho. Lúcia. Direitos humanos, um trabalho árduo e intersetorial. Okay. Vinícius. Justiça, equidade e direitos. Marilda. Prevenção é o caminho. Coragem, vontade política e amor. E alegria. Tá certo, então. Gente, eu agradeço a participação de vocês e com certeza é um tema que nós voltaremos a abordar aqui com novas perspectivas. O Questão de Ordem se coloca à disposição quando for da elaboração das políticas públicas para apresentar aqui, para também colaborar nessa dispersão de informação importante para toda a comunidade, viu?
Muito obrigada a vocês. Nós que agradecemos. E o Questão de Ordem fica por aqui. Você pode acompanhar esse debate e tantos outros lá no youtube.com/TV Câmara Campinas. Vai na nossa playlist Questão de Ordem e você acompanha todas as nossas discussões. Continue com a nossa programação e até um próximo programa.